conversar com todos vocês, meus sinceros agradecimentos, onde quer que chegue esse vídeo, a todos vocês que compartilham, verdadeiramente, meu muito obrigado. Nós estamos vivendo os piores momentos da nossa política e, aparentemente, devemos observar os rumores e as conversas das pessoas, os focos principais. É como observar o incêndio. É evidente que onde você vê fumaça, há início de incêndio, há fogo, e grande, como fogo de palha. A gente vê a fumaça, mas não vê o fogo que está ali, né, destruindo aquela palha. Você não consegue ver. Então, por isso que nós chamamos fogo de palha. A nossa política hoje está nesse sentido, fogo de palha. A gente vê os fogos, a gente vê a fumacinha e às vezes imaginamos que são coisas banais, que são coisas simplesmente pequenas que não precisamos prestar atenção a nada. Enganamos muito quando achamos e pensamos e deixamos que as coisas aconteçam. Nós brasileiros, nós temos que prestar atenção, mesmo nesse período difícil que estamos vivendo, nós estamos à beira de um colapso político, à beira de uma verticalização. A última vez que nós tivemos isso no Brasil foi nos últimos governos, onde teve um pacto federativo, onde todos os governadores, juntamente com o presidente, tiveram a mesma ideia. E como funciona o pacto? Como funciona essa verticalização? A verticalização é um pré-acordo, um acordo em que se propõe colocar na mesa as condições de quem e como vão ganhar aquilo que possa chegar, aquilo que possa avançar e aquilo que possa colocar as mãos. Então, existe uma verticalização, onde essa verticalização é um alinhamento de ideia, de comportamento político, um alinhamento de tudo que você possa imaginar, que possa ser posto em prática, que possa ser posto em condições de ganhos reais. Após esse acordo, começa-se o quê? As conversações. Da linha de verticalização saem outras curvas para a saúde, outras curvas para a segurança, e nessas curvas é que podemos observar quem vai ganhar. É os brasileiros? É evidente que não. O último pacto que nós tivemos um acordo de alinhamento e estamos vendo esses acontecimentos, mas em outras esferas. Essa condição que foi empregada foi um acordo onde os desvios de verbas foram unânimes, onde os aparelhamentos do Estado, da República, foi posta em prática todo ato criminoso, desde desvio de verba, formação de quadrilha, a impunibilidade das pessoas que cometeram seus crimes, e sabíamos muito bem que essa verticalização, ela não só alcança os políticos, alcança todas as esferas. É uma força, é um tsunami político que alcança e vai destruindo todo mundo. Não lembram em que nos anos de chumbo, quando eu digo anos de chumbo, alguns 13, 14 anos atrás, onde os partidos de esquerda tinham por hábito enxurrar a justiça com processo. Você não poderia falar de havia um processo. Os humoristas sabem muito bem disso. Não podiam fazer humor, processo. Não podiam falar nada, processo. E a gente vê hoje que não tem isso hoje no Brasil. Nós temos alguns requisitos de pessoas que usam esses meios. Mas é até normal, está usando os termos constitucional para agir, para se defender. Está na nossa Constituição, no artigo 5º, que é o artigo fundamental, em que as pessoas, de maneira usuário ou de uma forma, está na Constituição, está no artigo 5º, artigo fundamental, que é justamente o amparo, a difamação, danos morais. As pessoas entram na justiça, mas isso tem que ser cabido, tem que estar dentro de um parâmetro da verdade, dentro de uma ofensa, e não dentro de uma banalidade para oprimir, para mostrar o poder, para mostrar que eles estão ali, e que as pessoas se sintam recuado em falar aquilo que tem que ser falado. Na verdade, nós estamos dentro de uma democracia, que nós temos o direito de falar, temos o direito
de nos expressar e mostrar aquilo que está errado. Mas uma das coisas que nós temos que aprender, não somente mostrar o que está errado, mas também mostrar quem está impedindo que se faça o que é correto. Isso é uma comunicação pura, verdadeira, não estar comprometido com qualquer outro meio que não seja com a verdade. Então, essa verticalização que aconteceu no Brasil só trouxe dor e desespero para todos nós brasileiros. Para que venhamos entender que, de fato, o que está acontecendo hoje foi que essa verticalização, existiu uma única curva dessa verticalização que se chama-se justiça. Então, tudo o que acontece hoje foi baseado nas decisões da Corte Suprema, onde tirou os poderes do presidente e distribuiu entre os governadores. É a mesma coisa, só mudou o poder. Só que a figura central, por nomeação da maioria da Corte, sendo de um só partido, essas nomeações passou a agir com os mesmos hábitos com os mesmos hábitos e as mesmas decisões de uma única figura, dessa que se pôs no poder e teve essa verticalização. Dessas linhas de alinhamento, só sobrou essa. E essa linha tomou daquilo que podemos dizer um pouco do executivo, distribuiu entre os governadores e prefeitos, e agora não há como retornar. Tanto é que, quando o Legislativo, quando a Casa, a Câmara e o Senado toma por decisões qualquer ato, torna-se inconstitucional, ou se vem a público se dá o seu voto, ou decisões antecipadas. Não há afronta, ou não há decisões que possa afrontar, ou mesmo decisões que possa mostrar-se favorável quando esse poder está em pleno exercício. Então, nós estamos vendo que esse poder está em pleno exercício. Tanto é que agora, como é que vão agir? Porque a juristocracia, ela não tem o anseio de fazer política social, segurança, determinações. Não tem, não existe. Não há como. Não são preparados psicologicamente. Então, o que se faz? Aproveita essas pessoas que se encontram no poder e vão determinando. Qualquer ato contrário ou qualquer pessoa que esteja paralelo, que entre na justiça por via dos atos errados desses povos, o que acontece? Os atos errados desses governadores e prefeitos, o que acontece? Não vai ter resultado nenhum. Porque o poder central dessa verticalização que foi plantada antes está sendo executada hoje. E o que nós estamos vivendo é justamente um governo, né, que está tentando resolver os problemas da melhor maneira possível, só na prática, no dinheiro, enquanto o outro tenta resolver os problemas que a democracia em si só traz, que é um trâmite comum, normal, de cada um comunicar e trazer dentro dessas comunicações as suas diferenças. E essas diferenças são bem usadas dentro da nossa Constituição, porque tem amparo para essas discussões e tem amparo para um dano moral ou uma prática comum que se usa, mas dentro de uma legalidade, não dentro da ilegalidade, que é aquela pessoa, você não pode dizer isso porque eu vou te processar sem que haja um debate, sem que haja uma divergência, porque divergência para essas pessoas é ofensa. Tanto é que nós estamos assistindo aí a Câmara já passou pela CCJ, já vai a plenário, que é aquela lei da bengala, né? E o presidente já se manifestou isso como uma afronta. Então, quer dizer, nenhum poder central aceita uma divergência ou algo que seja legal, que está dentro da Constituição, porque está dentro da legalidade, do poder legislativo legislar sobre esses assuntos, mas a gente já vê o poder se manifestando e dizendo que não aceita afronta. E torna-se isso como ato, porque no final das contas vai bater lá. E chegando lá, sabemos muito bem que não vai passar. E o que aconteceu com o poder legislativo, com os poderes harmoniosos? Não existe. Poder 3 da nossa Constituição, que os poderes
da repúblicas que são harmoniosas entre si, né, independentes, mas e aí, como é que fica? Então, quer dizer, a gente vê que essas verticalizações políticas alcançou um nível que se torna insustentável. E as decisões não são consultadas ao povo, que é de fato, o verdadeiro poder. Isso é a usurpação que a nossa política faz normalmente e que a gente faz vista grossa e que acha que está tudo bem, porque as coisas têm que ser assim, eles têm que se tratar entre si, mas, na verdade, a conta, quem paga, é você, sou eu e tantos outros brasileiros que neste momento passam por necessidade extrema. Um abraço a todos e até mais.